Minha gente, o bate-papo do último bloco de hoje é com o defensor público, Dr. Rafael Portela, que está acompanhando o drama das famílias que tiveram que deixar suas casas às margens do Rio Pequeno, em Linhares, em função do risco de rompimento da barragem que separa o Rio Doce da Lagoa de Paraná. Dr. Rafael, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Cláudio. Dr. Rafael, como é que tem sido o trabalho que a Defensoria tem feito com essas famílias? Porque, assim, muitas estão em hotéis, estão abrigadas, obviamente, mas reclamam de ter que deixar as suas residências. O trabalho da Defensoria Pública, ele não começou agora do segundo processo de remoção. A gente acompanha essas famílias desde o primeiro processo de remoção, que ocorreu em meados de setembro de 2018. Exato. Naquela época, em virtude dos problemas que já estavam ocorrendo, em virtude da falta de diálogo, da falta de consensos entre a Fundação Renova e a comunidade, a Defensoria Pública fez um termo de ajustamento de conduta para garantir o mínimo de direitos para essas pessoas e que ela pudesse ser contemplada com a questão da segurança patrimonial, assistência social, indenização, dentre outros direitos. Pois é, nessa segunda saída das famílias, a gente esteve lá, acompanhou, entrevistou alguns moradores. A angústia maior é exatamente em função de não saber o prazo, né, de poderem voltar para casa. Exatamente. Nesse momento, a gente está aguardando os estudos da TEMAG, que foi uma empresa escolhida pelo Ministério Público, junto com a ECON, que é a sua auditoria externa, para fazer uma revisão dos estudos apresentados pela Fundação Renova. Esse estudo tem um prazo mais ou menos de apresentação de 45 a 60 dias, e com este estudo a gente vai poder ter uma avaliação mais precisa do tempo que esses moradores precisam estar fora de suas casas, para que não haja nenhum tipo de risco à saúde e integridade deles. Bom, em suma, pelo menos uns 2 meses eles devem continuar fora de casa. Com certeza, e é por isso que a Defensoria Pública oficiou a Fundação Renova e colocou no papel várias demandas que a Comissão de Atingidos tinha passado para a gente em reunião realizada na sede da Defensoria Pública em Linhares, junto com a Procuradoria do Município, o Prefeito e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e dessa forma a gente conseguiu garantir formalmente o direito de uma ajuda de custo para esse período fora, ajuda relacionada a transporte, antecipação de indenização, a indenização pelos lucros cessantes e prejuízos relacionados a esse segundo processo de remoção e, inclusive, também danos morais em virtude de todos os transtornos causados por esses processos de remoção que acabaram prejudicando muitas pessoas do ponto de vista psicológico também. Pois é, o relato dos moradores lá, que apesar de, estou aqui abrigado num hotel, muito confortável, eu queria mesmo estar em casa, né? Muita gente teve que abandonar a sua atividade laboral e tudo, mas está tendo prejuízo, na verdade. Então, tudo isso, há esse acordo para que seja reparado. Sim, isso tudo é um desfecho do primeiro termo de ajustamento de conduta que a Defensoria Pública e o Ministério Público acompanham para que todas as famílias tenham todo o atendimento necessário e exigível durante um processo de remoção, como é este que está acontecendo no Rio Pequeno. Pois é, o laudo apresentado, o senhor está me dizendo, o primeiro laudo foi por uma empresa contratada pela Fundação Renova. Sim. Esse novo estudo, quem é que está contratando esse estudo? Esse segundo estudo foi feita uma reunião entre a Fundação Renova, Ministério Público, Defensoria e a empresa Samarco, e foi indicado pelo Ministério Público, pela auditoria externa, essa empresa com idoneidade e conhecimento técnico de excelência, para que pudesse fazer uma revisão do estudo feito pela Pótonos e trazer segurança a todo esse processo e também as respostas e a tranquilidade que a comunidade exige. Tá aí, gente, o drama dos moradores dos ribeirinhos ali do Rio Pequeno, pelo jeito vai durar um pouco mais, como disse o Dr. Rafael. Inclusive, o senhor saiu de uma reunião agora há pouco com eles, né? Sim, nesse exato momento a Defensoria Pública está realizando atendimentos dos moradores do Rio Pequeno que não têm condição de custear um advogado e estamos revendo os processos de indenização que ficaram obstaculizados por algum motivo no primeiro processo de remoção. Estamos acompanhando o segundo processo de indenização dessas famílias e, havendo necessidade, a gente vai realizar mais atendimentos para que todos estejam contemplados e seguros dos acordos que estão sendo realizados. Aliás, o Dr. Rafael tem se desdobrado porque tem atendimentos também em Colatina, Baixo Guandu, inclusive, né? Sim. E aí... Existe a Defensoria Pública, pelo Núcleo de Moradia, tem atuado no estado todo em demandas muito estratégicas desde o início do desastre. Então, ontem estávamos fazendo uma reunião com as artesãs de Baixo Guandu, estivemos de manhã em Colatina com a pauta da saúde, também dos atingidos. Hoje estamos aqui em Linhares e tentamos, assim, nos deslocar para todas as comunidades e atender todos os atingidos, porque são muitos, são bastantes, e muitos ainda não tiveram atenção devida. Gente, problemas é o que não falta nesse desastre ambiental que já está prestes aí a completar daqui a pouco 4 anos, né? Um outro problema muito grave, doutor
Rafael, aproveitando a presença do senhor, e com relação aos moradores, quase 1000 moradores ali de Degredo, né? Sim. As famílias estão sem água potável, né? Aliás, estão recebendo pouca água, 5 litros d'água por dia para cada morador. O senhor também, a Defensoria tem acompanhado esse drama, né? Sim, a gente tem acompanhado essa questão junto com a Defensoria da União e com o Ministério Público Federal. A gente, enquanto instituições de justiça, recorreu da decisão do juiz da 12ª Vara, que suspendeu as multas pela demora da Fundação Renova em fornecer água à população. E, em virtude dessa suspensão, acarretou-se uma sensação de ausência de coerção ou de coercibilidade com relação aos mandamentos e deliberações do Comitê Interfederativo. Não existe nenhum tipo de respaldo normativo para que a gente possa forçar a Fundação Renova, pelo sistema CIF, a cumprir aquilo que o próprio sistema determinou, mas o Judiciário suspendeu. Então, hoje, as Defensorias e Ministérios Públicos estão recorrendo dessa decisão e também estamos discutindo extrajudicialmente todas as medidas necessárias para a revisão dessa questão. Pois é, nós estivemos lá, fizemos uma reportagem com os moradores e o drama realmente é grande. Eles mostraram lá problemas de pele, por exemplo, tem que tomar banho naquela água, né? Já foi diagnosticada a presença de vários componentes, chumbo, né? Arsênio e tudo mais. Agora, é ter paciência e aguardar que a justiça possa se posicionar nesse aspecto, né? Sim, inclusive não está fora da avaliação das instituições de justiça provocar até instâncias internacionais, caso necessário, se a gente ver que o sistema judicial e o poder público não deem uma resposta satisfatória para a questão da água de Degredo. Isso tudo está sendo avaliado, existem ainda questões que precisam ser bem analisadas com relação a isso. E o que eu posso te passar é que as instituições de justiça estão atentas a essa questão e estão tomando as medidas necessárias. Pois é, porque, gente, cá entre nós, 5 litros d'água mineral, que é o que é fornecido pela Fundação Renova, para cada morador por dia, com esse calorão, é uma brincadeira, né? Não tem condições, né? Exatamente. As câmaras técnicas do Comitê Interfederativo tinham determinado, na verdade, o fornecimento de 15 litros por água, mas a Fundação Renova está fornecendo 5 litros por água. Como não há nenhum tipo de coercibilidade com relação a essa decisão... Não está sendo obrigada a fazer... A gente perde a essência do sistema CIF, do sistema do Comitê Interfederativo criado pelo termo de ajustamento de conduta e revisto pelo TAC Governança. Se não existe esse poder sancionatório, esse poder do poder público fazer valer suas determinações a essa fundação que foi criada tão somente para executar os programas, qual é o sentido de todo esse sistema que a gente criou? E nós estamos falando de algo muito básico, que é a água, né? Que é o mínimo que o ser humano precisa. Quero agradecer aqui o doutor Rafael Portela, defensor público, está acompanhando o drama e dos afetados pelo desastre do Rio Doce, desde Baixo Guandu até Foz, né, doutor Rafael? Todo o estado. Todo o estado do Espírito Santo. Em linhas gerais, o senhor tem mais uma outra informação que possa complementar aí, enfim, no bojo de todo esse drama, mais alguma outra informação? Temos. Eu acho importante sempre passar para os atingidos que as instituições de justiça estão trabalhando fortemente na implementação das assessorias técnicas em todos os territórios atingidos pelo desastre. Elas são muito importantes, né? São importantes, são fundamentais para a gente reverter esse cenário calamitoso que a gente tem da má execução dos programas socioeconômicos e socioambientais no Estado do Espírito Santo. São elas que vão trazer, vão subsidiar mesmo. Sim, né? A gente entende que a assessoria técnica é a base desse sistema participativo que as instituições de justiça idealizaram com a assinatura do TAC Governança e a partir dela, com técnicos e estudos independentes, acompanhado pelas comunidades, a gente vai ter mais condição de entender as demandas que existem em cada território, qualificá-las e trazê-las ou para a mesa de negociação ou usar esse material, inclusive, para novas judicializações. Maravilha. A gente vai continuar acompanhando, né, todo esse desfecho, todo esse trabalho feito pela Defensoria, pelo Ministério Público Estadual, Federal, e pelas famílias, né, que são elas que estão sofrendo esse impacto todo. Doutor Rafael Portela, defensor público, muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. A você que nos acompanha pelo canal 16.1, obrigado pela audiência. Para quem é assinante Sky 316.1, você também interage aí com as nossas redes sociais, facebook.com/TV Sim Linhares e o nosso canal no YouTube, que você pode rever essa entrevista, o nosso conteúdo TV Sim Linhares, é só digitar tudo por lá. O telefone da redação aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Sim Notícias, TV Sim, seu canal local.